Prezados irmãos, estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, de Jesus, de Fabiano de Cristo, para neste fim de tarde aproveitarmos para uma reflexão do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o Cristo, item 3 e 4. Trata estes itens da missão de luz de Jesus. Começa dizendo que Jesus não veio destruir a lei. Veio mostrar a lei de Deus, dando-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus mostrou aos homens o princípio dos deveres de todos nós para com Deus, para com o próximo. Esta é a base da sua doutrina. Ele passou o primeiro mandamento para todos que o ouviam, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Jesus disse que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até a última iota. Ele quis dizer com isso ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Disse mais, disse que a lei de Deus deverá ser cumprida por todos. Ela não é privilégio de alguns homens ou de um único povo. Sendo filhos de Deus, todos os homens, sem distinção nenhuma, são objetos para o cumprimento desta lei. No item 4 desta reflexão, o Evangelho relata que Jesus não ensinou unicamente com palavras. A sua autoridade mostrava a sua natureza excepcional, um espírito angélico que tinha uma missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vinha ensinar-lhes o caminho a que esse reino conduz, os meios deles se reconciliarem com Deus e de saberem como caminhar para a realização dos destinos humanos. Porém, Jesus, com a sua sabedoria, não disse tudo. Ele simplesmente falou que aqueles homens podiam compreender. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras ditas por ele, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Quando nós lemos textos do Evangelho, nós vemos a grandiosidade dos ensinos que ele traz. A grandiosidade e a sabedoria do Mestre Jesus para falar aos homens com amor, com segurança
e com uma didática incomparável. A sua missão divina ele cumpriu, e há 2000 anos os homens têm o Evangelho, têm os ensinamentos, e nós temos ainda tantas coisas para entender, para compreender, para seguir. É preciso que atentamos umas horas como estas para refletir a grandiosidade dos ensinamentos do Mestre, a grandiosidade desta doutrina e a grande misericórdia do alto, que faz com que sejamos sempre acompanhados dos bons espíritos quando assim quisermos. São momentos como este que nos deixa o coração pleno, agradecido a Deus nosso Pai, agradecidos a este Mestre, agradecido aos bons espíritos, e como nós estamos na casa de Fabiano de Cristo, agradecidos a Fabiano de Cristo. Sigamos, meus irmãos, não sigamos cuidadosamente, refletindo, buscando fazer o melhor que pudermos para buscar a verdade, para saber fazer o caminho e entender o que Deus nos deu, a vida. Esta vida que nós temos que valorizar e contribuir para que o nosso espírito se ilumine através do esclarecimento correto. Sigamos em frente, fazendo as nossas preces, rezando pelos que precisam, rezando por nós mesmos, mas sempre atentos às palavras do Mestre que foi enviado por nosso Pai. Meus irmãos, que a paz e a luz do alto nos ilumine agora e sempre. Que assim seja.